Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mary Sartori, professora de pintura em tela. Essa é a nossa terceira aula. O objetivo dessa aula é criar um estudo de cores através de uma palheta bem reduzida. Vamos utilizar somente as cores primárias e o branco. Os materiais que a gente vai usar para essa aula são materiais que a gente tem em casa. Vamos utilizar alguns pincéis, pode ser de qualquer tamanho, da sua preferência. Uma espátula para misturar a tinta. Às vezes a gente precisa pegar uma porção pequenininha de tinta, então eu vou utilizar essa espátula aqui. Mas não tendo espátula, pode ser com o pincel mesmo, pode ser com um palito, ou uma colherzinha, uma pontinha de uma faca, o que vocês tiverem em casa. As cores que nós vamos usar: branco de titânio, amarelo indiano, carmim e azul da Prússia. Como palheta, a gente vai usar a caixinha do leite vazia, pode usar qualquer coisa, eu uso porque eu acho mais prático. Para fazer a nossa atividade de hoje, eu tenho aqui um pedaço de uma caixa de papelão. Pode utilizar o lado escuro também, ele vai funcionar da mesma forma. Só que para demonstrar aqui na nossa aula, eu vou utilizar o lado branco. Essa caixa tem dois lados, o lado branco e o lado escuro. Eu só não aconselho utilizar folha de papel comum, porque eu estou utilizando aqui a tinta óleo. Uma folha de papel comum, ela é muito fina e ela vai absorver muito o óleo e vai ficar muito difícil de trabalhar. Então eu trabalho com esse papelão, que é um pouco mais resistente, e ele não vai absorver tão rápido o óleo da tinta. Qual é o objetivo da nossa atividade de hoje? Nós vamos trabalhar uma paleta de cores bem variada, utilizando somente essas 4 tintas: o amarelo, o carmim e o azul. Essas cores aqui, elas são as cores primárias. O branco a gente vai utilizar só para dar um pouco mais de luz na nossa cor. Vou iniciar colocando as cores primárias puras. Essas são as cores primárias: o amarelo, o carmim e o azul. Elas estão bem escuras porque elas são puras. O nosso pigmento da tinta óleo, ele é um pigmento um pouco mais forte. Então, às vezes a gente precisa misturar um pouquinho de branco para dar um pouquinho de luz, um pouquinho de cor nessas tintas. Se eu acrescentar um pouquinho de branco no amarelo, ele já vai dar um amarelo, um tom um pouquinho mais vivo. Se eu acrescentar um pouquinho de branco no carmim, ele já vai dar um tom um pouquinho mais vivo também. Se acrescentar um pouquinho de branco ao azul, já vemos a luz um pouquinho mais brilhante, né? Aqui eu acrescentei uma porção bem pequena do branco. Se nós misturarmos as cores primárias entre elas, nós vamos ter as cores secundárias. Para formar a cor secundária, a gente precisa sempre misturar as primárias em porções iguais. Se misturarmos o azul com o magenta, nós vamos ter o violeta.
Aqui ele tá num tom bem escuro. Vou precisar adicionar um pouquinho de branco pra gente perceber um pouquinho melhor essa cor. Quando a gente trabalha com uma paleta de cores reduzida, a gente precisa de vários recursos para chegar ao tom desejado. Primeiro, porque às vezes as nossas cores que a gente utiliza, elas são um pouco transparentes. Às vezes eu preciso adicionar um pouquinho de branco para ela dar um pouco mais de opacidade na minha cor. Tem algumas cores que se eu colocar ela pura, ela vai ficar transparente e não vai cobrir a pintura. Já se eu adicionar um pouquinho de branco, ela já vai ter uma opacidade um pouquinho melhor. Essa é uma característica da nossa tinta a óleo, da tinta que a gente utiliza. Já adicionando um pouquinho de branco, né? Ele já dá um tomzinho no violeta. Talvez na imagem as cores não apareçam exatamente como elas são. Às vezes distorce um pouquinho a cor na filmagem. Se eu mexer aqui um pouquinho a folha, ó, a gente vê que já a incidência de luz diminui e ela dá uma modificadinha na cor. Mas assim, ó, ela fica bem parecida com o que ela é. Vou deixar esse suporte aqui um pouquinho mais reto. Prontinho. Dá pra ver um pouquinho melhor as cores sem a interferência do brilho da luz. Carmim com amarelo. A gente tem o tom laranja. Adicionando um pouquinho de branco. Dá um tom laranja um pouquinho mais iluminado. Se misturar o azul com o amarelo, e dá um tom de verde. Adicionando um pouquinho de branco, temos um tom verde mais iluminado. Esse tom de verde ficou parecido com o verde oliva. Essas são as cores primárias, as cores secundárias. Partindo dessas cores iniciais, a gente vai chegar a vários tons que a gente vai utilizar. Agora, misturando 3 cores. O azul, o carmim e uma pitadinha de amarelo, tem um tom que é um marrom muito parecido com o marrom de garança. Um tom escuro, ó. Se eu colocar um pouquinho mais de azul, ó, ele já vai ficar um tom mais parecido com um gris de paine. Se eu colocar um pouquinho mais de carmim, o meu tom vai puxar para um marrom mais parecido com o marrom de garança. E adicionando um pouquinho de branco, a gente vai dar uma iluminada na cor. Já puxa um pouquinho mais pro sombra azulada. O amarelo e o azul. Vou fazer um verde aqui. Se eu partir desse verde mais amarelo e azul, e adicionar uma pitadinha de carmim, eu vou dar uma escurecida nesse tom. Ele vai ficar um tom, o verde mais profundo.
Quase um verde vici. Deixa eu adicionar mais amarelo. Tadinho de branco. Vou criando outras tonalidades. Esse tom de verde aqui, ele tem as 3 cores. Uma pitadinha do vermelho, o amarelo e uma pitadinha do azul. Partindo dessas cores, se eu quiser um tom de verde mais claro, eu misturo o amarelo com um pouquinho de branco, com uma pitadinha do azul, bem pequenininha, ó. Eu vou fazer um verde mais vivo. Já tá um verde mais iluminado esse aqui. Mais de branco, ele vai dando um tomzinho mais claro. Mesma coisa as outras cores. Se eu misturar as 3 cores primárias, puras, sem branco, eu vou ter um tom muito semelhante ao preto. Vou por aqui. Bom, essa é a mistura das 3 cores primárias. Praticamente a mesma proporção. Muito semelhante ao preto. Por isso, quando a gente dá para criança pintar as cores básicas, né? Que é amarelo, vermelho, azul, verde, aí a criança começa a misturar, bota o pincel dentro do amarelo, bota o pincel dentro do vermelho, bota o pincel dentro do azul. Daqui a pouco, quando a gente vê, a pintura da criança tá um borrão preto. É por quê? Porque a mistura das 3 cores primárias, ela gera o preto. Ele vai ser um preto mais azulado se eu colocar mais azul, um preto mais arroxeado se eu colocar mais vermelho, mas sempre vai dar um tom muito semelhante ao preto. Se eu pegar essa mistura do preto, acrescentar um pouco mais de vermelho, pôr mais um pouquinho de amarelo aqui. Tem um marrom. Misturei junto desse preto, misturei um pouco mais de carmim e um pouco mais amarelo. Tirei um pouco o azul. Deu um tom marrom parecido com o marrom Van Dyck. Se eu pôr um pouquinho de branco para dar uma iluminada, ó, olha o tom que nós temos. Às vezes a gente não consegue chegar no tom certinho de primeira por conta da transparência da nossa tinta. Tem umas tintas, algumas marcas de tinta que tem mais pigmento. Por exemplo, há algumas cores como o amarelo. O amarelo é uma cor super transparente. O amarelo, esse amarelo aqui, se eu passar ele puro ali, ó, ele praticamente não cobre. Ele não vai cobrir nunca esse risco aqui, né? Porque ele é uma cor muito transparente. Por isso, o amarelo, a maioria dos amarelos, como o amarelo de cádmio, aqueles tons mais vivos, eles têm um pouquinho de branco na composição, que é para dar um pouquinho mais de opacidade. E um pouquinho mais de luz também, né? Porque o amarelo indiano é um amarelo muito puro. E se eu utilizasse um outro tipo de amarelo aqui, na hora de obter os tons escuros, eu não conseguiria, porque para obter os tons escuros eu preciso da cor pura, sem o branco. Porque se eu colocar um pouco de branco, ele já vai puxando para outros tons, né? Por exemplo, aqui eu vou botar um pouquinho de branco nesse preto aqui. Ó, ele já vai diluindo, ó.
Ele já não parece preto, ele já vai ficar um tom mais acinzentado, né? Aqui ele até parece na filmagem um pouco azulado, mas ele é um tom mais acinzentado. Vamos trabalhar um pouquinho agora os tons vermelhos. Vermelho puro com amarelo, a gente já fez, né? Se eu colocar bem pouquinho de amarelo, ele vai ficando um tom, ó, um pouquinho intermediário, ó. Na hora de pegar as tintas, tem que sempre limpar a espátula, porque se eu não limpar, eu misturo as cores que eu não quero. Boto um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo e um pouquinho, ó, deu esse tom, e eu vou pôr um pouquinho de azul. Normalmente, quando a gente quer escurecer o vermelho, a gente põe o azul. Então, esse tom aqui, ó, a gente vê que fica um vermelho, ó, mais escuro, um vermelho mais profundo. Eu utilizei o vermelho, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de azul. Ele não chega a ser um violeta, ele fica um carmim um pouco mais escuro. Um pouco mais escuro do que o carmim, porque a gente tem uma escurecidinha nele. Vamos ver como é que fica se eu pôr um pouquinho de branco. O branco no vermelho, ele tem a tendência de puxar pro rosado. Ó, então quando eu vou botando branco aqui, ó, ele fica a tendência de puxar pro rosado, mas ele fica um vermelho ainda tá um tom bem vermelho, ó. Só dar uma iluminadinha aqui. Amarelo, um pouco mais de amarelo, vamos botar bastante amarelo, fazer um tom um pouquinho mais vivo. Uma pitadinha de vermelho. Esse carmim, ele é uma cor muito forte. Tanto, ó, que botei uma pitadinha, ó, já foi muito, ó. Eu queria um tom mais claro, mas ele ficou muito escuro. Vou pôr um pouquinho mais de amarelo. Justamente por conta da transparência do amarelo, ele precisa um pouco mais de amarelo e menos vermelho, para dar um tom mais alaranjado. Aqui tá quase um amarelo ocre. Acho que se eu colocasse um pouquinho de branco aqui, ficaria parecido com amarelo ocre. Vamos experimentar. É, bem parecido com amarelo ocre, ó. Aqui tá parecendo um pouco laranja. Às vezes precisa um pouquinho de azul, mas tem que ser tão pouquinho. Mais de amarelo. Esse já deu um outro tom. A gente pode fazer uma variação de tons, né? O próprio azul, se a gente só adicionar um pouquinho de branco, a gente já consegue fazer uma variação boa. Vou adicionando mais branco para dar um degradê maior. Vou botar mais branco. Ainda posso adicionar mais branco no azul.
parecido com azul royal isso aqui, ó. Agora sim. Mais um tomzinho mais clarinho. E assim por diante. Se eu quiser, eu posso ainda fazer mais degradê. Olha que tons bonitos de azul que a gente consegue fazer. Só azul da Prússia e branco. O amarelo a gente também consegue trabalhar ele com bastante luz. Botando aos poucos. O amarelo indiano puro, ele é uma cor bem opaca, ó. A gente pode ver aqui, né? A hora que eu adiciono um pouco de branco, ó, dou uma misturadinha, ó, adicionei um pouquinho só de branco, ele já fica um tom mais vivo. E assim eu posso ir adicionando mais branco. Olha esse tom de amarelo, que bonito. Mais um tom mais clarinho. Vou fazer aqui um pouquinho mais clarinho. Vou fazer só um cantinho aqui, ó. Ainda consigo dar mais um degradê aqui nesse branco, nesse amarelo, ó. Parece até um amarelo Nápoles, ó. Amarelo Nápoles nada mais é que um amarelo com bastante branco. Se eu pegar esse tom aqui e adicionar uma pitadinha, estão vendo aqui? Mal dá pra ver. É uma pitadinha muito pequenininha. Ó, de carmim, ó, tá vendo aqui, ó, o tom que ele tá dando? Deixa eu pegar mais uma pitadinha. Pouquíssimo, ó, mal suja ali, ó, tá vendo? Vê se não parece o nosso pele. Viram que eu só usei aqui o amarelo, o branco e uma pitadinha minúscula de carmim. Vê se esse tomzinho não ficou parecido com o tom de pele que a gente usa. Ah, eu quero escurecer um pouquinho mais esse tom de pele, então eu venho aqui, ponho mais uma pitadinha de carmim, mas tem que ser uma pitadinha minúscula, mal dá pra enxergar. Amarelo, branco e uma pitadinha de carmim. Olha aqui. Esse não é a nossa pele. Aqui a gente pode trabalhar mais uns tonzinhos de verde também. Ó, a gente tem essa mistura aqui, né? Se eu ponho mais azul, ele vai ficando mais escuro. Então, olha que verde, bonito. Uma pitadinha de carmim, ó, aquele verdinho ali, ó. Ele vai dar uma leve escurecida nesse tom, ó. Vamos ver que aqui já, ó, já deu uma leve escurecida. Esse aqui eu botei uma pitadinha minúscula. Se eu botar um pouquinho mais, uma pitadinha de carmim, ó, bem pouquinho. Vou dosando, ó. Ah, não mudou quase nada. Bota um pouquinho mais. Para dar uma escurecida nesse meu verde. A
Às vezes a gente pensa que escureceu o verde é só colocar mais azul. Também. Só que se eu boto bastante azul, ó, ele vai ficar num tom escuro, mas ele fica um tom azulado. Tá vendo aqui, ó, o fundo, ó. Vê se esse fundo aqui não tá parecido com o verde esmeralda. Olha ali. Ele dá um fundo mais azulado, tipo verde esmeralda, parecido com sombra azulada. Se eu pôr o branco, a gente vai ver aquele efeito do sombra azulada no branco, ó. Vamos pôr um pouquinho mais de azul. Eu já adicionei o branco, então ele já distorce um pouquinho a nossa cor, né? Mas, ó. Ele já vai dando uma tonalidade diferente, ó. Se eu adicionar um pouquinho de branco, um pouquinho de azul, um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de verde, a gente vai fazendo essas experiências e a gente vai vendo que vai formando outras tonalidades. Vou trabalhar um pouquinho mais o carrinho. Vamos voltar aqui esse tom aqui, ó. O azul. O carrinho. Voltamos lá, o violeta profundo. A gente vê o tom do violeta quando a gente adiciona um pouquinho do branco, ó. Parece um violeta permanente essa mistura aqui, bem escura. Se eu jogar um pouquinho mais de azul, ó, nesse violeta com branco aqui, ó, já vai dando outro tom de violeta. Aqui. Parece um pouquinho azul ultramar, ó. Se eu colocar um pouco mais de carmim, por enquanto aqui eu tô usando só as duas cores, azul e o carmim. Ele dá esse tom mais escuro. Se eu pôr um pouquinho de branco ali, ó, olha o tom que a gente consegue. Parece uma laca de garanze. Amarelo, só pra gente ver. Eu acho que essa composição aqui com muito branco não ficou tão bom, mas ele já dá um tomzinho diferente aqui, ó. Aqui no nosso marrom, aquele marrom que a gente fez aqui, a gente pode trabalhar mais um pouquinho também, ó. Aqui eu tenho ele puro, né? Posso trabalhar um pouquinho mais de amarelo. Peguei aqui o marrom que eu tinha ali. Trabalhei um pouquinho mais de amarelo. Olha aqui. Ele já deu um tom diferente de marrom. Parece o estilo de Grão-Pardo esse aqui, ó. Lembra do estilo de Grão-Pardo? Vou pôr um pouquinho mais de amarelo. Ó. Até a transparência do estilo de Grão-Pardo, ó, é parecido. O estilo de Grão-Pardo também é um pouco transparente assim, né? Mas é por quê? Porque é um estilo de Grão-Pardo, é um tom de marrom que tem bastante amarelo. O amarelo, por ser uma cor transparente, né? Um pouquinho de branco para dar uma realçada nessa tonalidade. Voltamos ao nosso ocre, ó, amarelo ocre. Pegamos aquele tom marrom, adicionamos um pouquinho de branco, ó. Aquele tom do estilo de Grão-Pardo, ficou um
com amarelo ocre. Eu queria trabalhar um pouquinho mais o vermelho. Um pouquinho de amarelo. Acho que não. Colocando aos poucos. Meu espaço aqui tá pequeno. Vou pegar aqui o vermelho um pouco mais vivo, ó. Eu misturei só o carmim com o amarelo e deu esse tom de vermelho aqui mais vivo. Misturar mais um pouco de amarelo. Como esse amarelo é muito puro, ele é bastante transparente. Um pouquinho mais claro. Vê que ele não cobre a cor de baixo, ó. É bem transparente. Mas vê que esse tom já ficou um pouquinho mais claro, ó, um pouco mais vivo. Vai chegando a vários tons de vermelho, só adicionando o amarelo no carmim. Quero fazer uma experiência aqui. Quero pôr só uma pitadinha de branco. Aqui, vou por aqui, ó. Já consegui um tom de vermelho um pouco mais consistente. Viu que a pitadinha de branco que eu coloquei foi bem pequenininha. Ela não tirou a transparência, mas ela deu uma avivada no meu vermelho. Vou pôr mais um pouquinho de amarelo aqui nessa mistura que eu botei uma pitadinha de branco. Um pouquinho mais vivo. Agora eu vou pôr um pouquinho mais de branco. Nós já temos um laranjinho mais forte. Quase um alaranjado. Aquela cor que vem pronta. Vou pegar aquela mistura que eu fiz antes ali. Aqui eu só tenho vermelho e amarelo. Vou adicionar uma pontinha de azul. Voltamos ao nosso, parece um vermelho óxido transparente. Tem um pouquinho de azul ali junto com o vermelho e o amarelo, ó. Parece um vermelho óxido transparente. Se eu pôr um pouquinho mais de azul, ele volta lá pro nosso marrom. Parece um marrom Van Dyck. Vou pôr mais um pouquinho de azul, viu que a gente começou a base vermelho com amarelo. Um pouquinho de azul, agora eu vou botar mais um pouquinho de azul. Ele não chegou a preto, mas ele ficou um marrom bem escuro. Parece uma sombra queimada. E a gente também pode trabalhar o carmim com o branco, para dar uns tons bem bonitos. Vou trabalhar aqui, ó, carmim com branco, quase magenta. Vou misturar agora o carmim pra gente fazer uns degradê, um pouquinho de branco, vou colocar aqui.
Essa cor aqui tá só o carmim, não tenho misturado o azul, o carmim e o branco. Esses tons aqui, eu misturei um pouco de amarelo no carmim. Esses tons aqui, eu misturei um pouco de azul no carmim. E esses tons aqui é o carmim puro, só com o branco. Os tons mais clarinhos, aqui ele vai ficando bem bonito esse tom. Esses tons de degradê, a gente pode ir adicionando branco até onde a gente quiser. Ele vai clareando, vai dando uns tons mais claros, ó. Aqui eu poderia adicionar mais branco ainda, para dar outros tons, né? Mas o meu papel aqui tá pequeno. Ainda quero mostrar esse tom aqui, que é o preto. Vamos fazer um degradê dele, pra gente chegar nos nossos tons de cinza. Vamos fazer um degradê aqui para chegar nos nossos tons de cinza. Se eu ver que o meu cinza tá muito azulado, eu boto um pouquinho de amarelo para quebrar. Eu aqui, ó, tinha preto, eu botei um pouquinho de branco, ó, agora eu botei um pouquinho mais de branco, ó. Ele ficou muito azulado, daí eu coloquei um pouquinho de amarelo, ele, ó, já ficou um cinza mais clarinho. Na filmagem parece um pouco azulado, mas ele não é tão azulado. Ele tá um cinza bem parecido com o gris. Fazendo o degradê aqui, ó, que bonito vai ficando. Esse degradê também é infinito, né? A gente vai acrescentando quantas porções de branco a gente quiser para fazer esse tom degradê. Esse tomzinho aqui, ó, já tá quase igual o gris neutro, ó, bem clarinho. Pena que não dá pra ver bem certinho como é, que distorce um pouquinho a cor. Ele tá um pouquinho mais azulado na tela do que tá realmente aqui. Mas a hora que vocês fizerem em casa, vocês vão perceber. Meu cinza muito claro, eu quis escurecer um pouquinho mais. Eu coloquei uma pitadinha das três cores, ele já ficou um tom de cinza mais escuro. Então, eu também consigo escurecer um pouco os tons, adicionando um pouco mais das cores originais. Vou adicionar um pouquinho mais de cada, ó. Um pouquinho de azul. Ó, aqui adicionei, mesmo com o branco que eu já tinha colocado para clarear o cinza, eu adicionei um pouquinho de cada uma das três cores.
Eu consegui um cinza mais escuro, ó, partindo daquele bem clarinho que eu já tinha. Ó. Se eu adicionar mais um pouquinho, tomzinho mais escuro. Eu só não vou voltar aqui o preto, porque por mais que eu coloque cores aqui, ele não vai voltar ao preto, porque eu já adicionei o branco. Para ficar o preto, ele precisa ser as cores puras, sem branco. Mas eu consigo cada vez escurecer mais esse tom de cinza. Assim com as outras cores também. Se eu tenho um tom claro aqui, eu quero escurecendo, eu vou colocando mais das cores naturais. É claro, depois que eu adiciono o branco, eu não consigo voltar ao tom original, que é das cores puras, né? Se eu colocar um pouquinho de carmim, ó, naquela misturinha do meu verde, eu já tenho um outro tom de verde. A gente pode encontrar inúmeros tons de todas as cores. Partindo do amarelo, a gente pode encontrar vários tons de amarelo, inclusive o pele, tons de laranja, inclusive o ocre, marrons, adicionando um pouco mais de vermelho na mistura e menos azul. Se eu boto uma proporção igual das três cores primárias, eu tenho preto, adicionando o branco, eu vou ter degradê de cinza. O cinza estava nesse tom, eu fui adicionando as cores e já fui tendo novos tons de escuros de cinza. Vocês viram que eu acabei utilizando só a espátula, né? Mas a gente pode usar também o pincel, como ficar melhor para quem estiver trabalhando. Eu usei no início os pincéis, eu posso usar também, porque o pincel também é muito bom para misturar as cores. Só que eu gostei de trabalhar com a espátula, porque a espátula, ela não fica a corzinha lá no pincel, né? Por exemplo, eu quero fazer uma cor que não vá ao amarelo, mas meu pincel tá sujo de amarelo. Ou eu quero usar uma cor que não vá ao azul, mas meu pincel tá sujo de azul. Daí eu tenho que lavar o pincel, é um pouco mais demorado no processo. Mas se eu tô trabalhando com a espátula é só passar no paninho e ela já sai limpinha. É muito mais fácil da gente trabalhar com as cores puras, daí não vai contaminando uma cor com a outra. Por exemplo, se eu quero esses tons de amarelo, eu não posso jamais encostar no azul ou encostar no vermelho. Mas se não tiver espátula, serve o pincel. Só que aí a cada troca de tinta vai ter que dar uma limpadinha bem boa no pincel. Ou então usar vários, né? É uma opção também, usar vários pincéis. É isso. A gente pode conseguir várias outras cores, partindo dessas três cores. É uma palheta bem pequena, né? A gente conseguiu todas essas tonalidades. Então, às vezes a gente quer começar a pintar, mas não tem muitas cores. Vamos aprender a misturar as cores, vamos trabalhar com todos esses tons. Com essas cores aqui eu posso pintar uma tela maravilhosa. E essa vai ser a tarefa da nossa próxima aula. Nós vamos utilizar essas três cores, mais o nosso clareador, que é o branco. E vamos pintar uma tela. E é isso. A gente se vê na próxima aula.